Quero ver ele chorar na frente de toda Lisboa. Se ele não quebrar, você larga ele. Estas palavras não pertenciam ao meu inimigo, mas à melhor amiga da minha esposa. Eu estava no corredor do meu próprio apartamento, apertando a pasta com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. A minha esposa, a mulher que eu amava há 5 anos, concordou com este teste cruel. Elas achavam que seria um jogo divertido de resistência. Mas elas não sabiam de uma coisa: eu ouvi cada palavra. E até chegar a noite de terça-feira, as regras deste jogo iriam mudar para sempre. Naquela quinta-feira, voltei para casa mais cedo do que o habitual. Um cliente cancelou a reunião e, em vez das 8 da noite, entrei no nosso apartamento no Chiado às 5:30. O sol de Lisboa ainda banhava a sala com uma luz quente, mas o silêncio na casa parecia antinatural, pesado. Eu estava prestes a chamar a Sofia quando ouvi vozes abafadas vindas do escritório dela. Parei. Não era apenas a voz da minha esposa. Era o conselho de guerra, como elas se chamavam. Beatriz, Cláudia e Inês. 3 mulheres que colecionavam divórcios como se fossem malas de marca. Pousei a pasta silenciosamente no chão de madeira, tirei os sapatos e aproximei-me da porta entreaberta, como um ladrão na minha própria casa. No ecrã do computador, vi o rosto da Beatriz. A voz dela soava como uma ordem de um general. Ela falava sobre a gala de beneficência na terça-feira. Era o evento mais importante do ano para minha firma de arquitetura. O meu chefe estaria lá, os principais investidores, a elite de Portugal. Do meu comportamento naquela noite dependia minha promoção a sócio sênior. A Beatriz falava claramente. Tens de fazer isso durante o discurso. Quando todos estiverem a olhar para vocês. Diz-lhe que ele é emocionalmente frio. Que ele te desiludiu. Os homens odeiam essa palavra. Obriga-o a implorar por perdão na frente de 3 centenas de pessoas. Senti o meu sangue gelar. A Sofia hesitou. Eu ouvi isso na voz dela. Ela perguntou, e se eu simplesmente concordar e for embora? A Cláudia riu-se. Ele não vai embora. A reputação dele é tudo para ele. Ele vai rastejar de joelhos só para não fazer uma cena. É o teste perfeito, querida. Se ele te ama, ele vai esquecer o orgulho dele. Aquilo era repugnante. Mas o que aconteceu a seguir quase me fez arrombar a porta com um pontapé. A Inês, a mais nova delas, de repente acrescentou uma nova condição que não existia antes. Ela disse que elas tinham feito apostas. 500 euros cada uma. A aposta era sobre quantos minutos eu demoraria para começar a chorar ou a gritar. Elas transformaram o meu casamento num cassino. E o pior não foi isso. O pior foi que a Sofia não as parou. Ela não disse não. Ela apenas suspirou e começou a apontar os conselhos delas no seu caderno. Ouvi o barulho do papel. Ela estava a preparar o guião da minha humilhação pública. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Aquele tolo apaixonado que corria para casa para fazer uma surpresa à esposa desapareceu. No lugar dele apareceu um estratega frio e calculista. Eu negocio com empreiteiros há 10 anos. Sei como construir arranha-céus e sei como destruí-los com um único golpe preciso. Não invadi o quarto. Não fiz um escândalo. Fiz algo muito mais assustador. Peguei no telemóvel e liguei o gravador. Gravei os últimos 2 minutos da conversa delas, incluindo a parte sobre as apostas em dinheiro. Aquilo era o meu seguro. Depois recuei silenciosamente, peguei na pasta e nos sapatos e saí do apartamento. Desci as escadas um andar, calcei-me e chamei o elevador ruidosamente, para que o som do mecanismo se ouvisse no nosso andar. Esperei 2 minutos, abri a porta da entrada com a chave e gritei alto, amor, cheguei. Não vais acreditar no trânsito que estava hoje na ponte. Quando entrei na cozinha, a Sofia já lá estava. Ela parecia assustada, mas tentava sorrir. O mesmo caderno estava na mesa, mas agora estava fechado. Ela beijou-me e senti o gosto da traição nos lábios dela. As mãos dela tremiam quando ela me serviu o vinho. Eu representei o meu papel na perfeição. Falei sobre o trabalho, perguntei como foi o dia dela.
Ela mentiu sem pestanejar. Disse que esteve a ler um livro. Eu sorri e toquei no caderno em cima da mesa. Perguntei se eram notas para um livro novo. Ela ficou pálida. Por um segundo, vi um terror de pânico nos olhos dela. Ela puxou o caderno bruscamente, apertou-o contra o peito e disse que era pessoal. Uma surpresa para mim. Eu assenti. Ah, eu sabia que tipo de surpresa era aquela. Quando ela foi tomar banho, fiz a minha primeira jogada. Não fui ler o caderno. Isso seria demasiado fácil. Em vez disso, verifiquei o telemóvel dela, que ela imprudentemente deixou a carregar. No chat em grupo chamado Operação Terça-feira, vi uma mensagem da Beatriz. Havia um plano dos lugares na gala. Elas trocaram as placas das mesas. Elas colocaram-se exatamente em frente à nossa mesa para terem um melhor ângulo para filmar o vídeo. Não era apenas um teste. Era uma execução planeada. Aquela noite não dormi. Deitei-me ao lado da mulher que planeava destruir a minha carreira por causa de likes nas redes sociais, e criei o meu próprio plano. Se elas queriam um show, elas teriam. Mas o realizador seria eu. Eu tinha 4 dias até a gala. 4 dias para transformar a armadilha delas no pesadelo delas. E a primeira reviravolta da história iria acontecer já amanhã de manhã. A manhã de sexta-feira chegou com o cheiro de café torrado e o comportamento clássico de culpa da Sofia. Ela estava na cozinha mais cedo do que eu, a preparar o pequeno almoço com um zelo exagerado, como se tentasse compensar o crime antes mesmo de o cometer. Observei-a da porta da cozinha. Ela mexia os ovos com demasiada energia, evitando o meu olhar direto. Eu conhecia aquela linguagem corporal de 1000 negociações difíceis, era a postura de alguém que sabia que estava prestes a quebrar um contrato, mas tentava convencer-se de que era por uma boa causa. Enquanto comíamos, decidi lançar a primeira isca. Comentei casualmente que estava a pensar em convidar a mãe dela para a gala de terça-feira. O garfo da Sofia parou a meio caminho da boca. O pânico nos olhos dela foi instantâneo. Ela gaguejou uma desculpa rápida, dizendo que a mãe não se sentiria confortável num evento tão formal, que não tinha o vestido adequado. Eu sabia a verdade, claro. Ter a própria mãe a assistir à humilhação pública do genro não fazia parte do plano da Beatriz. Eu concordei suavemente, retirando a ideia, mas o dano estava feito. A semente da ansiedade tinha sido plantada. Ela agora percebia que o palco que elas estavam a montar tinha mais espectadores do que ela desejava. Naquela noite, a Sofia disse que ia ao clube de leitura. Era uma mentira fraca. Eu sabia perfeitamente que ela ia encontrar-se com o Estado-Maior num bar de vinhos no bairro Alto para ensaiar o guião. Não a segui. Eu não sou esse tipo de homem ciumento que espreita pelas esquinas. Eu tinha algo melhor, acesso. Enquanto ela bebia vinho e recebia instruções tóxicas, eu fiquei no escritório de casa e abri o computador portátil que partilhamos. Como a conta dela estava sincronizada, não precisei de ser um hacker para ver o documento que ela tinha aberto recentemente na nuvem. O título do documento era O Discurso da Verdade. Ao lê-lo, senti um nó no estômago, não de tristeza, mas de pura raiva fria. A Beatriz e as amigas não tinham apenas escrito um guião de separação, elas tinham desenhado um assassinato de caráter. O texto instruía a Sofia a usar frases específicas que atingiriam os meus pontos fracos. Havia uma nota em itálico que dizia para ela mencionar o meu falecido pai e como a sua ausência me tornou incapaz de amar. Aquilo ultrapassava todos os limites da decência. Elas queriam usar a minha dor mais profunda como uma arma num palco público. Naquele momento, decidi que a minha resposta não seria apenas uma defesa, seria uma destruição total da credibilidade delas. O sábado foi uma tortura de falsidade. A Sofia sugeriu um passeio pela zona de Belém, perto do Rio Tejo. Caminhamos junto ao mar, com o vento a bater-nos na cara, e ela comportou-se como uma turista na sua própria vida. Tirava fotografias nossas constantemente, sorrindo para a câmera do telemóvel enquanto segurava a minha mão. Era performativo. Ela estava a criar um arquivo digital de nós éramos felizes, mas... para justificar o que faria na terça-feira. Eu sorri para cada selfie. Eu abracei-a junto ao rio.
Deixei-a construir a narrativa dela, sabendo que cada foto feliz tornaria a traição dela ainda mais inexplicável para o público. Enquanto olhávamos para a água, fiz a minha segunda jogada estratégica. Virei-me para ela, segurei-lhe o rosto com as duas mãos e disse-lhe, com a voz mais sincera que consegui reunir, que estava a planear uma surpresa especial para ela na gala. Disse-lhe que, durante o evento, queria fazer um brinde especial para agradecer o apoio dela durante estes anos difíceis da minha carreira. A cor desapareceu do rosto da Sofia. Ela engoliu em seco, os olhos arregalados de terror. A ironia era brutal. Ela planeava humilhar-me no exato momento em que eu, supostamente, planeava honrá-la. O conflito moral estava agora a rasgá-la por dentro. Eu vi a dúvida crescer, mas sabia que a influência venenosa da Beatriz era forte demais para ela recuar agora. No domingo, enquanto a Sofia estava no seu almoço de amigas final, que durou 4 horas, eu liguei ao meu irmão, o Diogo. O Diogo é um dos melhores advogados corporativos de Lisboa e a única pessoa em quem confio cegamente. Contei-lhe tudo. Expliquei o plano delas, as apostas em dinheiro, a difamação premeditada. O Diogo ficou em silêncio por um longo momento e depois perguntou se eu queria o divórcio imediato. Respondi que não. O divórcio seria demasiado fácil. Eu queria justiça pública. Pedi ao Diogo para investigar o passado financeiro da Beatriz. Eu tinha uma teoria. Ninguém aposta 500 euros na desgraça alheia a menos que esteja desesperado por dinheiro ou por poder. 2 horas depois, o Diogo ligou-me de volta com informações que mudaram tudo. A Beatriz não era a viúva alegre e rica que fingia ser. Ela estava atolada em dívidas, o seu negócio de consultoria de imagem estava falido e ela tinha perdido 2 processos judiciais recentes por difamação. Aquela mulher não estava apenas a dar conselhos maus, ela estava a projetar o seu próprio fracasso na minha esposa. Ela precisava que o casamento da Sofia falhasse para se sentir melhor com a sua própria catástrofe. A segunda-feira passou numa tensão silenciosa, como o ar antes de uma tempestade elétrica. Fui trabalhar, lidei com os projetos, falei com o meu chefe sobre a importância da gala. Ele estava entusiasmado, dizendo que a noite seria decisiva para o futuro da firma. Mal sabia ele o quão decisiva seria. À noite, em casa, o ambiente era sufocante. A Sofia estava calada, verificando o telemóvel a cada 30 segundos. Eu vi as mensagens a chegar no ecrã bloqueado. Lembra-te do plano, sê forte, ele merece. Eu jantei com calma, saboreando cada garfada, enquanto ela mal tocava na comida. Perguntei-lhe se ela já tinha escolhido o vestido. Ela disse que sim, um vestido vermelho. Vermelho. A cor da atenção. A cor do perigo. Sorri e disse-lhe que mal podia esperar para ver todos os olhos postos nela. Ela estremeceu. Ela achava que estava no controle, guiada pelas amigas experientes, mas não percebia que estava a caminhar para um abismo que eu tinha acabado de iluminar. Amanhã seria o grande dia. E eu tinha uma última carta na manga, uma que nem a Beatriz, com toda a sua malícia, poderia prever. O palco estava montado, os atores estavam posicionados, mas o guião final já não era o delas. Era o meu. A terça-feira chegou vestida de gala e terror silencioso. Enquanto eu apertava o nó do meu laço preto em frente ao espelho, observei o meu reflexo. Não vi apenas um arquiteto prestes a ser promovido, via um homem blindado, pronto para entrar numa zona de guerra disfarçada de festa de luxo. A Sofia apareceu na porta do quarto, e o visual dela cortou-me a respiração, mas pelos motivos errados. Ela usava o vestido vermelho, exatamente como planeado, uma mancha de sangue num mar de fatos escuros e vestidos de noite discretos. Ela estava deslumbrante, mas as mãos dela tremiam tanto que ela nem conseguia colocar o brinco direito. Ofereci-me para ajudar, e quando toquei na pele dela, senti-a gelada. Ela estava apavorada, presa entre a lealdade tóxica às amigas e o medo instintivo de destruir a própria vida. A viagem até ao pátio da galé, na Praça do Comércio, foi feita num silêncio sufocante. Ela segurava o meu braço no carro não com afeto, mas com o desespero de quem se está a afogar. Eu podia sentir o ritmo cardíaco dela acelerado através do tecido do meu casaco. Parte de mim, a parte que ainda amava, queria parar o carro,
abaná-la pelos ombros e implorar para que ela parasse com aquela loucura. Mas então lembrei-me do documento no computador, das frases ensaiadas sobre o meu pai falecido e da aposta de 500 euros. A compaixão endureceu e transformou-se novamente em determinação. Ela fez a escolha dela, agora teria de viver com as consequências. O pátio da galé estava espetacular, com as arcadas de pedra iluminadas e o som suave de uma orquestra de 10 ecoar pelo espaço amplo. A elite de Lisboa estava toda presente. Assim que entramos, o meu chefe, o Sr. Carvalho, veio cumprimentar-nos. Ele estava radiante, elogiando a Sofia e dizendo quanto a firma valorizava a estabilidade familiar. A Sofia mal conseguiu balbuciar um agradecimento, os olhos dela fugirem constantemente para o canto do salão. Eu segui o olhar dela. Lá estavam elas. A mesa das víboras. Beatriz, Cláudia e Inês, posicionadas estrategicamente como atiradoras furtivas, com uma visão desimpedida para a mesa principal onde nós estaríamos sentados. A Beatriz ergueu o copo de champanhe num brinde discreto para a Sofia, um sinal silencioso de que o espetáculo tinha de começar. O jantar decorreu numa névoa de tensão. Eu comia calmamente, conversava com os investidores, ria das piadas do sócio maioritário, projetando uma imagem de total controle e serenidade. A Sofia, ao meu lado, não tocou na comida. Ela bebia água compulsivamente. Às 9h15, exatamente entre o prato principal e a sobremesa, ela pediu licença para ir à casa de banho. Eu sabia o que aquilo significava. Era o intervalo final, a última injeção de veneno dada pela Beatriz através de mensagens de texto ou de um encontro rápido no corredor. Quando ela voltou, 5 minutos depois, a postura dela tinha mudado. O medo tinha dado lugar a uma determinação frágil e mecânica. Ela sentou-se, olhou para Beatriz do outro lado da sala, recebeu um sinal de polegar para cima e virou-se para mim. O momento tinha chegado. A orquestra tinha feito uma pausa. O zumbido das conversas estava num nível moderado. A Sofia levantou-se subitamente, a cadeira a chiar contra o chão de pedra, atraindo a atenção das mesas vizinhas. Ela começou a falar, a voz trêmula, mas projetada para que todos ouvissem. Ela disse que precisava de dizer algo que estava guardado há muito tempo. O salão começou a silenciar, uma onda de curiosidade espalhar-se como fogo. Vi a Beatriz e as outras levantarem os telemóveis discretamente, prontas para gravar a minha suposta destruição. A Sofia seguiu o guião à risca. Ela acusou-me de ser um estranho dentro da nossa própria casa. Disse que eu era emocionalmente indisponível, que vivia apenas para o trabalho e para a minha reputação. As pessoas à volta começaram a trocar olhares desconfortáveis. O Sr. Carvalho parecia chocado. Mas então, ela disse a frase fatal, aquela que a Beatriz tinha insistido para ela usar. Ela olhou-me nos olhos e disse que a minha incapacidade de amar vinha do facto de eu nunca ter superado a morte do meu pai, e que eu estava a usar o meu luto como desculpa para ser um marido negligente. Um silêncio absoluto caiu sobre o pátio da galé. 300 pessoas prenderam a respiração. Aquilo não era um desabafo, era uma crueldade calculada. Era o momento em que eu deveria, segundo a aposta delas, perder o controle, chorar ou gritar de raiva. Mas eu não fiz nada disso. Lentamente, pousei o guardanapo na mesa com uma precisão cirúrgica. Levantei-me, endireitei o casaco e olhei para Sofia não com raiva, mas com uma profunda e triste preocupação. A minha expressão não era a de um homem culpado, mas a de um marido que vê a esposa ter um colapso mental em público. Falei num tom de voz baixo, mas firme e controlado, perfeitamente audível no silêncio mortal do salão. Disse-lhe que compreendia que ela não se sentisse bem, mas que aquele não era o local, nem o momento, para discutir a nossa vida privada. Disse-lhe, com uma gentileza devastadora, que estava preocupado com o estado de nervos dela e que deveríamos ir para casa imediatamente para que ela pudesse descansar. Não me defendi das acusações. Não entrei no jogo do diz que disse. Simplesmente redefini a realidade da situação. Eu não era o vilão, eu era o cuidador paciente de uma mulher instável. A reação da sala foi instantânea e visceral. Os olhares de julgamento, que a Beatriz esperava que caíssem sobre mim, viraram-se todos para Sofia.
Vi o Sr. Carvalho acenar com a cabeça em solidariedade para mim. Vi a esposa de um investidor olhar para Sofia com pena e sussurrar algo sobre que estresse e desequilíbrio. O guião da Beatriz tinha explodido na cara delas. A Sofia, percebendo que o público não estava do lado dela, entrou em pânico. Ela tentou continuar, gritando que eu estava a ser condescendente, mas quanto mais ela levantava a voz, mais histérica parecia em contraste com a minha calma olímpica. Foi então que dei o golpe de misericórdia. Estendi a mão para ela, num gesto de apoio, e disse que já tinha chamado o carro para levar, e que pediria desculpa a todos em nome dela. A Sofia olhou para minha mão, depois para a mesa das amigas. A Beatriz estava pálida, com o telemóvel baixado. A Inês estava de boca aberta. O plano tinha falhado. A humilhação que elas desenharam para mim estava agora a cobrir a Sofia como um manto pesado. Ela não aguentou. As lágrimas, agora reais e de pura vergonha, brotaram nos olhos dela. Ela não pegou na minha mão. Virou costas e correu em direção à saída, os saltos a baterem no chão de pedra, fugindo dos olhares de 300 testemunhas do seu fracasso. Eu fiquei. Não corri atrás dela imediatamente. Virei-me para a mesa, pedi desculpa ao Sr. Carvalho e aos convidados pelo incidente lamentável, explicando suavemente que a minha esposa estava a passar por um período muito difícil e instável. A sala inteira murmurou em simpatia. Eu não era um monstro frio. Eu era o santo que aguentava aquilo. Saí do salão com a cabeça erguida, caminhando devagar, enquanto a reputação das amigas e a dignidade da minha esposa ficavam em ruínas atrás de mim. A batalha da Gala estava ganha, mas a guerra final aconteceria no parque de estacionamento. Encontrei-as no parque de estacionamento subterrâneo, um labirinto de betão cinzento e luzes fluorescentes que zumbiam incessantemente. O contraste com o brilho dourado do salão de baile não podia ser mais violento. A Sofia estava sentada no banco do passageiro do nosso carro, com a porta aberta, enquanto o conselho de guerra a rodeava como abutres a tentar perceber por que é que a presa ainda estava viva. A Beatriz, a Cláudia e a Inês sussurravam freneticamente, gesticulando com as mãos, tentando reconstruir a narrativa que eu tinha acabado de despedaçar lá em cima. Quando os meus passos ecoaram no silêncio da garagem, elas pararam. As cabeças viraram-se em uníssono. Vi o medo genuíno passar pelos olhos da Beatriz pela primeira vez. Elas já não pareciam as mulheres sofisticadas e confiantes que bebiam champanhe e destruíam casamentos por desporto. Ali, sob a luz crua e impiedosa do parque, pareciam apenas conspiradoras apanhadas em flagrante. A Beatriz tentou recuperar a postura, dando um passo à frente para me bloquear o caminho, dizendo que a Sofia estava muito perturbada e precisava de espaço, longe de mim. Olhei para ela com um desprezo tão profundo que a fez recuar fisicamente. Disse-lhe, com uma voz calma e letal, que tinha estado a dar a Sofia exatamente o espaço que ela pediu, mas que agora o tempo das brincadeiras tinha acabado. Informei-as de que aquela conversa não era sobre sentimentos feridos, mas sobre factos. E os factos que eu tinha na mão eram devastadores. A Cláudia tentou intervir, balbuciando algo sobre elas estarem apenas a proteger a amiga. Foi o momento perfeito. Soltei a bomba. Perguntei-lhe se proteger a amiga incluía fazer apostas de 500 euros sobre quanto tempo o marido demoraria a chorar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado como chumbo. A Sofia levantou a cabeça bruscamente, os olhos vermelhos e inchados, olhando para as amigas com uma confusão dolorosa. Ela não sabia da aposta. A Inês, a mais fraca do grupo, baixou os olhos para o chão, confirmando a minha acusação sem dizer uma palavra. Continuei, implacável. Disse a Sofia que aquilo nunca foi sobre o nosso casamento ou sobre a minha suposta frieza emocional. Disse-lhe que sabia que ela tinha sido coagida, treinada e manipulada para encenar aquele espetáculo. Revelei que tinha ouvido a conversa delas na quinta-feira passada. Contei que sabia sobre o guião, sobre as frases cruéis relativas ao meu pai, e sobre como a Beatriz tinha planeado cada detalhe para maximizar a minha humilhação pública. A cara da Sofia ficou branca como papel. A traição das amigas estava a começar a doer mais do que a vergonha da Gala. Mas eu ainda não tinha terminado com a Beatriz. Virei-me para ela e disse, para que todas ouvissem,
que sabia a verdadeira razão pela qual ela estava tão investida na destruição do meu casamento. Revelei as informações que o meu irmão tinha descoberto. Disse-lhes que sabia que a empresa de consultoria da Beatriz estava falida, que ela estava atolada em dívidas e que a inveja dela pela estabilidade da Sofia era o único motor daquelas ações. Expliquei que ela precisava que a Sofia fosse miserável para não se sentir tão sozinha no seu próprio fracasso. A máscara da Beatriz caiu completamente. Ela não negou, apenas olhou para mim com um ódio puro e venenoso, percebendo que eu a tinha despido de toda a sua autoridade. A Sofia olhou para a melhor amiga e, pela primeira vez em meses, viu a realidade. Viu uma mulher amarga que usou a sua insegurança como arma. A Sofia começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de raiva. Ela percebeu que tinha arriscado o amor da sua vida por conselhos de alguém que lucrava com a sua dor. Dei um passo atrás e lancei o meu ultimato. Disse a Sofia que eu ia voltar para a festa. Disse-lhe que tinha uma reputação para salvar e contatos profissionais para manter, algo que ela tentou destruir mas que eu, ironicamente, tinha acabado de fortalecer. Ofereci-lhe uma escolha simples: ela podia ficar ali, no frio da garagem, com as mulheres que apostaram dinheiro no fim do nosso casamento, ou podia ir para casa, sozinha, e esperar por mim para uma conversa real, sem guiões e sem audiência. Não esperei pela resposta dela. Virei as costas e caminhei em direção ao elevador, deixando-as no silêncio opressivo do subsolo. Não olhei para trás, mas ouvi a voz da Beatriz tentar dizer algo e ser cortada por um soluço alto da Sofia. O vínculo tóxico estava quebrado. Quando reentrei no salão de baile, a atmosfera tinha mudado, mas a meu favor. O Sr. Carvalho veio ter comigo imediatamente, pousando uma mão paternal no meu ombro. Elogiou a minha compostura, dizendo que poucos homens teriam lidado com uma crise familiar pública com tanta dignidade e classe. Os investidores olhavam-me com respeito renovado. Onde a Beatriz esperava ver um homem fraco e humilhado, eles viam agora um pilar de estabilidade, um homem que conseguia manter a cabeça fria mesmo quando o mundo pessoal desabava. Fiquei mais uma hora, cumprindo as minhas obrigações sociais, aceitando os cumprimentos silenciosos e os olhares de solidariedade. A ironia era deliciosa. O teste que deveria provar que eu não servia para a Sofia acabou por provar a todos que eu era indispensável para a firma. A minha promoção estava garantida, não apesar do escândalo, mas por causa da forma como o geri. Saí da gala perto da meia-noite, exausto, mas vitorioso. Conduzi para casa sozinho, com as ruas de Lisboa vazias e iluminadas pelos candeeiros amarelos. O apartamento estava escuro quando cheguei. A Sofia estava lá, vi a mala dela na entrada e os sapatos atirados de qualquer maneira no corredor. Entrei no quarto de hóspedes, tranquei a porta e deitei-me. O silêncio na casa era diferente agora. Não era o silêncio da tensão ou do segredo. Era o silêncio das consequências. A batalha estava ganha, os inimigos estavam dispersos, mas amanhã teríamos de lidar com os escombros do que restava de nós. A manhã seguinte no escritório foi um estudo irônico sobre percepção. Quando entrei na firma, esperava sussurros e olhares de lado, mas fui recebido com um respeito solene. Os colegas perguntavam pela saúde da Sofia com uma preocupação genuína, convencidos de que eu era o marido dedicado a lidar com uma crise familiar. O Sr. Carvalho chamou-me ao gabinete dele logo às 9h30. Ele não queria falar sobre escândalos, queria falar sobre o futuro. Disse-me que a forma como eu protegi a dignidade da minha esposa e da empresa sob pressão extrema foi o fator decisivo. Ali mesmo, apertou-me a mão e confirmou a minha promoção a sócio sênior. A tentativa de sabotagem da Beatriz tinha acabado de me garantir o cargo que ela queria destruir. Voltei para casa ao final da tarde. O apartamento estava diferente. O silêncio pesado da noite anterior tinha sido substituído por uma atividade frenética e nervosa. A casa estava impecavelmente limpa, um brilho artificial em cada superfície que gritava culpa. A Sofia estava sentada no sofá, ainda com roupas de casa, parecendo pequena e derrotada. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. O telemóvel dela vibrava incessantemente na mesa de centro, provavelmente com mensagens de pânico das amigas que tinham sido desmascaradas na garagem. Sentei-me na poltrona à frente dela, mantendo uma distância física deliberada.
Não gritei. Não fiz acusações. Apenas lhe expliquei a realidade da situação com a frieza de um juiz a ler uma sentença. Disse-lhe que o problema não foi ela ter ouvido as amigas, o problema foi ela não ter falado comigo. Disse-lhe que se ela sentia que eu estava distante, poderíamos ter resolvido isso com terapia ou uma conversa honesta. Em vez disso, ela escolheu testar-me, manipular-me e transformar o nosso casamento num reality show para entretenimento de terceiros. Ela tentou justificar-se, dizendo entre soluços que só queria saber se eu realmente me importava. Corrigi-a imediatamente. Expliquei-lhe que ela não queria saber se eu me importava, ela queria que eu fizesse uma performance pública que satisfizesse o ego da Beatriz. E o mais trágico era que o teste dela provou o contrário do que ela esperava. Eu não reagi com o drama que elas queriam, mas reagi com a proteção que ela precisava. Disse-lhe que, se eu quisesse, poderia tê-lo exposto ali mesmo no salão. Poderia ter dito a todos que aquilo era uma farsa, um teste cruel. Mas não o fiz. Preferi deixar que pensassem que ela estava doente do que permitir que soubessem que ela era cruel. A Sofia desmoronou-se. Pela primeira vez, vi um arrependimento real, despido de qualquer artifício. Ela percebeu que eu tinha salvo a reputação dela à custa do meu próprio orgulho. Foi nesse momento que ditei os termos para o nosso futuro. Não haveria negociações. Primeiro, o corte radical exigia que ela eliminasse a Beatriz, a Cláudia e a Inês da vida dela permanentemente. Não haveria mensagens de despedida suaves, nem cafés finais. Segundo, terapia de casal séria, com profissionais credenciados, e não conselhos de podcasters amargurados. Terceiro, uma reconstrução total da confiança baseada na honestidade brutal. Avisei-a de que, se ela voltasse a testar-me com jogos mentais, o casamento acabaria no mesmo segundo. Para selar o acordo, exigi uma última ação. Disse-lhe para ligar a Beatriz em alta voz, ali à minha frente. A Sofia, com as mãos a tremer, marcou um número. A Beatriz atendeu imediatamente, com uma voz falsamente preocupada, perguntando se ela estava bem. A Sofia respirou fundo e, pela primeira vez em anos, encontrou a sua própria voz. Disse a Beatriz que o jogo tinha acabado. Disse-lhe que sabia sobre as apostas em dinheiro. Disse-lhe que sabia sobre a falência e a inveja. A Beatriz tentou defender-se, dizendo que eram apenas brincadeiras, mas a Sofia cortou-a. Disse-lhe que amigas verdadeiras não apostam no fim do casamento umas das outras. Depois, desligou e bloqueou o número. Fez o mesmo com as outras duas. 3 meses depois, estávamos sentados num restaurante tranquilo em Alfama, a celebrar a minha promoção oficial. A Sofia parecia mais leve, livre do peso daquelas influências tóxicas. A terapia estava a ser difícil, dolorosa até, mas necessária. Estávamos a aprender a comunicar de novo, sem intermediários. Ela levantou o copo de vinho para brindar ao meu sucesso, e vi nos olhos dela uma admiração que já não via há muito tempo. Ela confessou-me que a pior parte daquela noite não foi a vergonha pública, mas a realização de que se tinha tornado alguém capaz de trair a pessoa que mais a amava por aprovação de quem não valia nada. Eu segurei-lhe a mão. A cicatriz daquela noite ainda estava lá, e a confiança demoraria anos a ser totalmente restaurada, mas tínhamos sobrevivido. A Beatriz tinha perdido tudo, o grupo desfez-se quando a verdade sobre as dívidas dela veio a público. O teste dela tinha saído completamente ao contrário. Ela queria provar que eu era fraco, mas apenas provou a minha força. Ela queria destruir o meu casamento, mas acabou por salvá-lo, obrigando-nos a enfrentar os nossos problemas de frente. Olhei para a vista sobre o tejo e percebi a lição final de tudo isto. Eu não joguei o jogo delas. Não fui o marido histérico que elas escreveram no guião. Fui eu mesmo, calmo, estratégico e leal aos meus princípios. Alguns limites, uma vez cruzados, mudam tudo para sempre. A chave é garantir que essa mudança seja para melhor. O teste acabou, a lição foi aprendida, e nós continuamos em frente, mais fortes do que qualquer aposta de 500 euros poderia prever. Se esta história ressoou convosco, subscrevam o canal para mais relatos sobre a complexidade das relações humanas. Até a próxima!